Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão 3 da conferência Passo e Voz para Todos. Vamos dar então início à sessão da manhã, a sessão 3. Entretanto, temos ainda muitos colegas que estão a entrar na sala, mas para não atrasarmos mais, vamos já dar início à sessão. Como têm acompanhado, à exceção dos que se juntam a nós pela primeira vez, já sabem, é uma organização da HomeGrid e da Associação Passo e Voz Portugal. Agradecemos aos nossos media partners, Edifícios de Energia, a revista Axi News, o Diário Imobiliário, Construção Magazine, revista O Instalador e a revista Novo Perfil. Queremos também agradecer o apoio institucional dos nossos parceiros institucionais, nomeadamente a Classe Mais e a ADEN, a Agência para a Energia, a RENAI, que é a Rede Nacional das Agências de Energia e do Ambiente, a APCMC, a Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, a Associação Nacional de Coberturas Verdes e a ANFAG, a Associação Nacional das Janelas Eficientes. Queremos também agradecer aos nossos parceiros estratégicos que, no fundo, suportam a atividade da Associação, nomeadamente estes eventos, e permitem que estes eventos sejam de entrada livre e acessíveis a todos, nomeadamente o Grupo Saint-Gobain, a Zender, a Schluter, a Sodal, a Reiners, a Artbel, o Grupo BMI, a Danosa, o Grupo Presseram, a Knauf Insulation, a Gillen, a Sto, a Fibran e a HomeGrid. Relembrar também os próximos eventos: curso Certified Passive House Tradesperson, a iniciar já na próxima semana, um curso destinado a quem está em obra, com uma vertente mais prática. Os workshops Passive House, que vão ter início a partir de 2 de junho e vão também decorrer por videoconferência através da plataforma Zoom, e é uma oportunidade de assistirem a apresentações com os maiores especialistas dentro de cada setor, ok? Portanto, com os parceiros da rede Passive House. Relembrar também a última edição do curso Passive House Designer de 2020, em português. Portanto, vai iniciar-se a primeira sessão a 8 de julho, e é um curso destinado exclusivamente a projetistas, portanto, a quem está diretamente ligado à área de projeto e consultoria. Vamos só relembrar também aqui as regras básicas de funcionamento. Portanto, todos os participantes vão estar durante as apresentações com o microfone desligado. O microfone deverá ser ligado quando quiserem fazer uma intervenção no período de discussão. Entretanto, no chat, no bate-papo, podem ir colocando já as questões, que nós depois recolhemos as questões e faremos a apresentação das questões aos oradores. Lembrar também que estamos a gravar as sessões, elas depois vão estar disponíveis em vídeo e em PDF no nosso site, e também estamos a transmitir ao vivo para o Facebook. Em relação, então, ao programa da sessão 3, vamos ter 2 apresentações. Houve aqui um ajuste em relação aos oradores, por impossibilidade do Guilherme Carrilho da Graça de estar presente. Vamos ter então a apresentação da Marta Panão, que vai fazer a apresentação que era inicialmente do Guilherme Carrilho da Graça, e depois vamos ter a apresentação do Henrique Bonifácio, a apresentar a apresentação que inicialmente estava da Marta Panão. Portanto, houve aqui uma transferência de oradores, mas são, no fundo, coautores e autores dos trabalhos em questão. A primeira apresentação será, então, a da Marta Panão, que vai apresentar a Passive House como bateria térmica em Smart Grids. A Marta Panão é professora na Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, é especialista em física dos edifícios, e nesta apresentação vamos ver, no fundo, o conceito, abordar o conceito do edifício como bateria térmica e de que maneira que a Passive House pode oferecer essa resposta. Vamos então, eu vou parar então a partilha e peço então à professora Marta que possa partilhar então o seu monitor e iniciar a apresentação. Então, muito bom dia a todos. Eu estou aqui em representação do Guilherme Carrilho da Graça. De qualquer forma, este trabalho foi realizado por um grupo de pessoas, do qual também eu sou autora, e que, entretanto, foi publicado o ano passado. E, portanto, este trabalho é, de facto, intitulado A Bateria Térmica, ou seja, o que é que uma casa tem a ver com uma bateria térmica, e é algo que eu procurarei explicar também durante a apresentação. Tipicamente, nós conhecemos a rede elétrica de alguma forma, de uma forma bastante estanca, ou seja, quando nós carregamos no interruptor elétrico estamos à espera que tenhamos a luz disponível. De qualquer forma, a ideia é que, de facto, a rede elétrica é sempre cada vez mais dinâmica, sobretudo quando pensamos que vamos ter uma transição energética, ou seja, vamos ter cada vez mais e desejavelmente renováveis na rede e, portanto, há um grande desafio que nos põe nos próximos anos, que é flexibilizar também a procura, ou seja, queremos que do lado da procura, ou seja, do consumidor, haja também flexibilidade no uso da rede elétrica. Obviamente que os edifícios, no seu uso de energia da eletricidade, são um potencial de flexibilidade para a rede elétrica e, portanto, cada vez mais se fala deste conceito da flexibilidade dos edifícios, ou seja, os edifícios não serem apenas energeticamente eficientes, que é um conceito que já de alguma forma foi incorporado no projeto de edifícios e no funcionamento de edifícios. Pensamos também que os edifícios cada vez mais têm que ser produtores de energia, portanto o conceito dos Zero Energy Buildings, os edifícios que também produzem energia, e agora existe este terceiro conceito que também podem ser flexíveis à procura, ou seja, oferecer flexibilidade à rede elétrica. O que é que nós procuramos fazer? Talvez seja importante explicar aquilo que se designa na nossa gíria de investigadores o famoso pacto fotovoltaico da Califórnia. O que é que isto representa? Tipicamente, o que se tem normalmente como perfil diário, isto é um perfil médio aplicado na Califórnia, mas já vamos ver dados para Portugal e vemos que não é muito diferente. Em 2013 temos ali uma linha azul. O que é que temos? Que durante as últimas horas do dia temos um pico de consumo de eletricidade, que é quando o setor residencial vai chegando a casa e vai começando os usos mais importantes da eletricidade. Obviamente que este diagrama terá sido alterado certamente agora num contexto de pandemia em que, de facto, o setor residencial está permanentemente em casa ou está muito tempo mais em casa. Depois o que é que acontece? Existe ali o período da tarde, que é mais ou menos constante, e a madrugada é as horas da manhã onde há menor procura. Com a existência de renováveis, sobretudo o solar, que tem grande produção, ou seja, com a previsão que o solar possa estar a produzir bastante eletricidade nas horas de sol, o que acontece é que cada vez mais as horas da tarde existe menor procura de eletricidade, porque há muita oferta, mas depois temos a grande rampa de fim de tarde, que coincide com a chegada à casa dos habitantes e com as horas de sol que terminam e, portanto, a menor oferta. O que é que isto tem a ver com Portugal? Obviamente que em Portugal nós não temos ainda o solar como a dominar a nossa produção da eletricidade. O que nós temos sim é os dois fins de tarde.
Temos aqui um diagrama que representa um conjunto de habitações na zona de Lisboa e vemos que em períodos de meia estação, ou seja, outono e primavera, em que não há grandes consumos elétricos para aquecimento, o que temos é que uma subida daquilo que é a média em cerca de 50% mais. No inverno, como o setor residencial ainda está muito assente em dispositivos elétricos para aquecimento e também, obviamente, que há também maior iluminação, as horas de sol são menores, portanto o fim da tarde coincide também com uma maior iluminação das casas e que seriam as maiores variabilidades entre o inverno e a meia estação, temos de facto um aumento que não é de 50%, é de duplicação ou quase 2,5 vezes do valor médio diário. Ora, isto fez-nos pensar que há aqui um potencial interessante, que é pensar que a rede elétrica do futuro pode tentar suprimir de alguma forma este acréscimo de inverno. Vamos, antes de mais, introduzir aqui alguns conceitos para depois termos uma linguagem mais ou menos comum. Nós falamos aqui de aquecimento elétrico, ou seja, estamos a pôr de parte neste estudo qualquer tentativa de aquecimentos, por exemplo, combustão, ou seja, queremos pensar nos aquecimentos elétricos. Por isso, a designação em inglês Power to Heat, ou seja, eletricidade para aquecimento. Depois existe este outro conceito que é o edifício funcionar como uma bateria térmica, porque vai, de alguma forma, acumular o calor. O que é que uma bateria faz? Faz um armazenamento de energia. Aqui a ideia é, será que o edifício pode armazenar energia não sob a forma de uma bateria elétrica, ou seja, seria uma bateria normal, mas sob uma forma de uma bateria térmica? Então há este conceito que tem cada vez mais sido desenvolvido na investigação do BAB, o Building as a Battery. É importante aqui dizer que queremos pensar em sistemas eficientes e então não estamos a pensar no sistema elétrico comum para aquecimento, porque esse é um sistema ineficiente. Portanto, quando pensamos aqui em aquecimento elétrico, estamos a pensar em aquecimento associado a bombas de calor e, obviamente, que podemos pensar que os painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade são descentralizados e podem estar nas casas, pode haver um sistema de bairro, ou seja, de produção centralizada para um conjunto de habitações, ou podemos pensar em produção solar em grande escala na rede elétrica. Agora, este conceito, vamos perceber do estudo que fizemos, normalmente é citado que, obviamente, que a casa pode funcionar como uma bateria, mas há aqui um requisito importante, é que o edifício tem que ter poucas perdas, porque senão este armazém de energia está a perder e, portanto, havia esta sensação que, de facto, os edifícios, para funcionarem como baterias térmicas, têm que ser bem isolados. Só que há aqui uma multiplicação nos últimos anos de estudos nesta área, só que são sobretudo estudos de simulação térmica, ou seja, o recurso a software que faz o balanço de energia e que simula o que é que pode acontecer nas casas quando elas funcionam como uma bateria térmica. O desafio que nós procurámos responder foi qual é que é de facto, ou seja, será que nós podemos medir este efeito nas nossas casas em Portugal? Como é que as nossas casas portuguesas, na construção típica, funciona como bateria? E lançámos a nós próprios este desafio de medir experimentalmente a bateria térmica de uma casa. O conceito que nós queríamos está aqui esquematizado e a ideia era, no esquema de cima, temos que a temperatura do ar interior na casa conceitualmente vai descendo sempre que o edifício não está a ser aquecido. Depois temos aqui um DR, está em inglês, Demand Response, ou seja, ele é sujeito a um evento de pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento seria feito quando as pessoas não estão em casa, usando
por exemplo, energia renovável, ou da própria casa, ou de um sistema centralizado. Quando as pessoas chegam a casa, no período de ocupação, a casa está pré-aquecida, mas os sistemas podem estar desligados durante um certo tempo, e a pergunta era quanto tempo é que a casa tem de autonomia deste pré-aquecimento que foi feito a partir de renováveis. Bom, o que está aqui, basicamente, eu já disse, existem vários estudos de simulação. Houve o nosso desafio de querermos promover um estudo experimental em casas. Este estudo foi levado a cabo por uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e a ideia foi fazer isto em 3 apartamentos. A ideia que nós tivemos foi fazer 2 apartamentos comuns e ir buscar, ir de alguma forma estudar este efeito na Passive House. E isso, portanto, daí que isto tem tudo a ver com a Passive House, porque uma das 3 casas onde foi feito este estudo foi uma Passive House que está localizada em ilha, onde foram feitas estas medições. Portanto, o trabalho centrava-se experimentalmente em pré-aquecer as casas e depois, durante 4 horas, fazer um pré-aquecimento até aos 26 graus e depois estudar qual era o efeito de decréscimo da temperatura ao longo do tempo. Aqui está uma representação dos 3 apartamentos. O estudo foi feito sempre na sala dos vários espaços. Depois, aqui temos uma síntese de alguma forma do que é que distingue os vários apartamentos. Temos um apartamento dos anos 80, temos um apartamento que era duplex mais antigo, da década de 50, e temos a Passive House mais recente, de 2016. Eram salas entre os 30, quase 50 metros quadrados, tinham alguma variabilidade em termos de ganhos solares. Notar que este estudo foi feito durante a noite para não termos a influência dos ganhos solares no estudo. Tínhamos diferenças de tipologias, todos os apartamentos já tinham vidro duplo, a Passive House tinha vidro triplo. De qualquer forma, as 2 primeiras casas eram muito fracamente isoladas em termos de envolvente, que não seja as janelas, portanto não tinham isolamento térmico nas paredes, e obviamente que a Passive House era uma casa bem isolada e também tinha o controle da infiltração, coisa que não aconteceu nas 2 primeiros casos. Estes valores de infiltração do ar não são valores estimados, são valores efetivamente medidos pelo método de decaimento de concentração de CO2 e, portanto, são valores efetivos medidos naquelas casas. Portanto, dá para perceber de facto que a infiltração de ar é muito mais controlada na Passive House. Aqui aparecem os resultados das medições. Portanto, a linha a cheio é o valor calculado, que eu já vou explicar dentro de momentos. O que é que temos aqui? Isto foi feito no inverno, portanto podemos ver que a linha do ar exterior é a linha a tracejado mais espaçado, portanto estamos tipicamente abaixo dos 15 graus. É feito o pré-aquecimento, podem ver, durante cerca de 4 horas, as primeiras 4 horas da noite, e depois há aqui o decaimento. É aqui importante referir que a estratégia de aquecer durante a noite ou aquecer durante o dia aqui é irrelevante, porque conceitualmente a ideia é estudar o decaimento, ou seja, quanto tempo é que a casa de facto demora a arrefecer. E temos aqui que de facto uma casa pouco isolada, rapidamente, ou seja, em cerca de 1 hora, arrefece. O mesmo no segundo apartamento, ou seja, as 4 horas de aquecimento. Aqui temos talvez 1h30 de arrefecimento e temos os resultados da Passive House, que de facto foi aquecida aos tais 26 graus. Não é ainda aqui notório o tempo que demora a arrefecer. Porquê?
Há aqui diferenças também significativas, por exemplo, na temperatura do ar. Na Passive House, a temperatura do ar exterior está quase a 10 graus e nos outros casos está a 15. Portanto, havia aqui a ideia que estudámos isto experimentalmente, mas há diferenças entre as casas, portanto, elas não conseguimos compará-las corretamente. Qual foi a ideia seguinte? Vamos recorrer aqui a um modelo simples que consiga reproduzir o que é que se passou nestas casas e aí temos a linha a cheio, ou seja, através do modelo RC, que é um modelo muito simples de resistências e capacitâncias, que já tenho um diagrama a seguir, vamos tentar que o modelo reproduza estas linhas de comportamento. A ideia é que está aí a representação. Este é um modelo que se aproximou bastante bem aos resultados experimentais, portanto, isso é evidente nos gráficos anteriores. Destes parâmetros que estão aqui em baixo, só há um parâmetro que eu considero relevante. As casas não têm grandes diferenças em termos de C1 e C2. O que é este C1 e C2? Isto é a bateria térmica, ou seja, é a componente física que modela o armazenamento das casas, ou seja, qualquer uma das casas é bastante semelhante em termos da forma como armazena o calor. O R2 também não varia muito em termos de ordem de grandeza da casa. O grande parâmetro que varia é o R1, que está aí na terceira coluna. A ideia é que as duas casas DA e SA têm o dobro do parâmetro pH. Este R1 é o quê, na prática? Traduz a casa ser mais ou menos isolada. Portanto, o pH tem, na prática, muito maior, o dobro do isolamento térmico que teriam as outras duas casas. E isso vai influenciar determinantemente os resultados, que vamos ver de seguida. Quais são esses resultados? Portanto, temos um modelo que consegue reproduzir muito bem os resultados experimentais e a ideia foi, então agora vamos utilizar o modelo para comparar as várias casas em vários cenários. Aqui temos apenas ainda 3 cenários para a mesma casa, que é um apartamento normal. Quais foram os 3 cenários que nós simulamos? Foi o M4 é tipicamente um ocupante que chega a casa mais ao final do dia, ou seja, tipicamente por volta das 8 horas. Aqui os resultados estão em horas solares e não em horas de relógio, daí o desfazamento, portanto ele tipicamente está a chegar às 8 horas a hora de tempo de relógio e a hora solar está aí marcada quando é que ele chega. A ideia deste ocupante é que a casa foi pré-aquecida durante as horas de sol, mas quando chega a casa, a casa já tipicamente já arrefeceu bastante. Depois há 2 outros utilizadores, que são os que chegam a casa logo ao pôr do sol, ou seja, tipicamente por volta das 5 horas, e a ideia é quanto tempo é que vão precisar de aquecimento, 5 horas ou 7 horas, que está aí determinado, e são os vários cenários. Percebemos que há aqui relevância, ou seja, não é indiferente o utilizador comum para os vários cenários. Mas a pergunta que nós nos queríamos fazer, está aqui outro exemplo de outro estudo, a ideia aqui relativamente ao anterior é que aqui foram aquecidas 4 horas de pré-aquecimento, aqui foi um cenário de fazer um pré-aquecimento apenas de 2 horas. E quais é que seriam as diferenças? O que é interessante aqui foi, depois este estudo está publicado, para quem tiver interesse em perceber os vários cenários e as formas como foi feito, a ideia aqui é que nós quisemos calcular algo que fosse perceptível e permitisse-nos comparar as várias casas. Temos os vários cenários, o S7, o S5 e o N4, e temos as várias casas. E temos aqui um parâmetro que é identificado como a eficiência térmica. O que é esta eficiência térmica? É toda a energia que eu ponho na casa, que vamos supor que é de origem renovável, senão não tinha interesse fazer pré-aquecimento, quanto é que eu consigo efetivamente utilizar? Ora, idealmente seria 100%. Toda a energia que eu meto na casa deveria estar disponível para ser utilizada. Ora, uma bateria térmica
existem sempre perdas. Portanto, eu nunca vou conseguir ter este valor de 100%. Vou ter perdas. Essas perdas são maiores ou menores consoante o cenário, ou seja, consoante a sua utilização. Quanto mais afastado eu tiver do momento do pré-aquecimento, obviamente que diminui a eficiência, mas também depende da casa. E o que vemos aí é que a Passive House tem uma eficiência térmica sempre superior a 60% e em alguns casos atinge os 80%. Ora, obviamente que fazer pré-aquecimento sem ser de origem renovável, sem ser com energia gratuita ou energia muito mais barata, não faz sentido, porque se eu tenho sempre no mínimo 20% de perdas, estou de alguma forma a perder energia. Mas se eu fizer isso com energia mais barata, com energia gratuita, tenho interesse, porque em vez de aquecer naquele momento, posso aquecer antes com energia mais barata. Depois, fizemos aqui um estudo de sensibilidade interessante, que é qual a sensibilidade do resultado da eficiência térmica à temperatura do ar interior. E aqui um resultado interessantíssimo é que a Passive House, dado ao seu nível de isolamento, é muito pouco sensível à temperatura do ar exterior. Portanto, tipicamente os apartamentos que são menos isolados, quando a temperatura desce muito, ou seja, para dias muito frios, a eficiência térmica também diminui drasticamente. A Passive House é muito pouco sensível à temperatura do ar exterior. Aqui o que temos não é uma temperatura efetiva, é uma média do máximo da temperatura. Portanto, obviamente que o máximo da temperatura ser 10 graus é um dia, de facto, muito frio de inverno. No contexto português, obviamente. E aqui temos mais, de facto, alguns resultados. Tudo isto tem a ver com cenários vários e vemos, mais uma vez, a Passive House que mantém muito bem a eficiência térmica, ou seja, aqui não desce dos 70% de eficiência. Bom, isto foi um estudo, obviamente, interessante no contexto de medir, ou seja, muitas vezes nós não temos a sensação de como é que os nossos edifícios efetivamente se comportam a este tipo de estratégias, mas percebemos, e daqui tiramos uma ilação importante, é que o nosso parque residencial é interessante do ponto de vista de oferecer flexibilidade à rede elétrica, mas o parque residencial só é interessante para explorar este aspecto se for promovido o isolamento térmico dos edifícios. Caso contrário, esta estratégia perde o interesse porque, obviamente, que vamos para níveis de eficiência térmica muito baixos e, mesmo com energia gratuita, não interessa desperdiçar energia térmica desta forma. A partir deste momento eu estarei disponível então para as questões que acharem colocar. Muito obrigado, Marta. Acho que é de facto um estudo muito interessante que mostra aqui, no fundo, mais uma das vantagens que a Passive House pode trazer. Okay? Abrimos agora o período de discussão. Quem quiser fazer alguma intervenção, basta ligar o microfone. Ok? Havia aqui no chat uma questão colocada pelo Paulo Cerdeira. Eu, se calhar, não sei se ela entretanto foi respondida ao longo da apresentação, mas eu se calhar pedi ao Paulo que pudesse... O Pedro também quer colocar uma questão. Eu pedia que ligassem os microfones para agora poderem então colocar as questões. Ok, não sei se me estão a ouvir. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Estamos a ouvir um bocadinho baixo. Se conseguires... Eu tenho alguma dificuldade aqui no microfone também. Vamos ver se agora está melhor.
Um bocadinho. Ok, eu falo mais alto. Ora bem, relativamente aos edifícios como baterias térmicas, pelo que eu percebi, este estudo baseia-se em dados em que os países têm meses de inverno superiores, ou seja, têm mais meses de inverno do que Portugal. Nós, teoricamente, só temos 3 meses de frio. E como é que esse estudo se reflete no nosso país? Ou seja, já foram estudados 3 casos, efetivamente, concretos. Neste estudo destes 3 casos concretos, as passivals são termicamente equilibradas, sendo termicamente equilibradas as suas necessidades térmicas, ou seja, de bateria térmica, exatamente por razão que foi explicada do regulamento. Um gosto de imagem que é ainda melhor. Alguém falou, peço desculpa, não ouvi. Estava a dizer, a utilização da passival como bateria térmica parece-me reduzida. Também ainda relativamente ao estudo realizado na comparação, a pergunta coloca-se se a passival estudada dispõe de VMC com recuperação entálpica, porque caso exista recuperação entálpica na VMC, a manutenção da temperatura na passival, além do isolamento, também é garantida pela recuperação a 90% na renovação do ar. Ou seja, há aqui um incremento além, não só do isolamento, dos interessados, mas também pela própria VMC. Basicamente são estas as questões que gostava de colocar mais para a discussão também. Marta, conseguiste apanhar tudo? Não, eu estava a ouvir muito mal. De qualquer forma, vou tentar responder a algumas questões, a algumas partes pode ser que eu própria faça a questão para voltar a perceber melhor. Relativamente a este conceito do BAB, obviamente que este conceito não é novo só para Portugal, e ele surge muito no contexto dos países com invernos muito mais longos. Obviamente que há muitos estudos publicados nesta área que de facto estudam este efeito por simulação de vários tipos de casa, e percebe-se que há aqui um potencial interessante a explorar, exatamente em habitações e em residências que tenham invernos muito mais longos. Há aqui um aspecto interessante que eu não foquei, que é importante focar, que a própria Passive House já tem, ou seja, já tem a capacidade de fazer armazenamento térmico de uma energia que é gratuita, que são os próprios ganhos solares, que aqui não estão contabilizados porque todo o estudo é feito durante a noite. Portanto, há aqui este pré-aquecimento, muito disto nas Passive House já pode ser feito simplesmente por ganho solar passivo, por exposição solar. Obviamente em dias em que a exposição solar ocorra e seja possível. Aqui o interesse deste BAB é estudar a flexibilidade do edifício para a rede elétrica. Este conceito da flexibilidade não é exclusivo dos edifícios de habitação. É ainda mais importante em edifícios, obviamente, de serviços que possam oferecer esta flexibilidade à rede. Portanto, este estudo é muito focado, primeiro, na parte experimental e medições em casa, portanto, em habitações portuguesas, para termos uma sensação do que são os nossos edifícios, uma percepção, mas o conceito é muito mais amplo que isso. Sobre a parte sobre a parte da renovação de ar, eu não conheço a fundo este caso, talvez o João aí conheça um bocadinho mais o caso, como a parte da apresentação, eu fiz mais o estudo de modelação, o meu colega que sabe efetivamente o que é que foi medido,
eu não estou em condições de poder responder como é que foram feitas as medições no que diz respeito à recuperação de calor. Portanto, a única coisa que eu posso remeter, e terei todo o gosto, é de fazer esta questão ao meu colega e depois ele poderá responder depois pessoalmente por mail à questão. Marta, bom dia. João Marcelino, bom dia a todos. Eu posso dar aqui uma ajuda. Paulo, é assim, a recuperação da máquina é uma coisa, que é aquilo que estás a falar, é na ordem de 80%, 85%. A recuperação efetiva, temos que entrar em linha de conta com as condutas até à máquina, o isolamento. Isso no PHP, não tenho aqui os valores de cabeça, mas deve andar um valor na ordem de 50%. Okay? Depois temos de ter noção a capacidade que o ar tem de transportar o calor, que é muito baixa, como tu sabes. Se somarmos a isso que este espaço tem na ordem de 30 metros quadrados, vamos simplificar, 3 metros de pé direito, estamos a falar de um volume de 100 metros cúbicos, isto quer dizer que são 30 metros cúbicos por hora. Portanto, é muito reduzida, e a Marta pode confirmar isso, é muito reduzida a capacidade de transportar o calor ou recuperar esse calor neste caso. Ok? Mas teríamos que, no fundo, fazer mais contas para chegar a valores mais corretos. Ok? Obrigado. De qualquer modo, eu julgo, mas isso depois acho que a Marta depois pode confirmar, que a unidade de ventilação estaria a funcionar durante o ensaio, mas pronto, não temos a certeza, isso terá de ser de facto confirmado. Sim, é verdade. Portanto, aliás, daí justifica-se a infiltração que foi medida. De qualquer forma, eu ia só acrescentar que, portanto, os estudos portanto, o modelo, o que consegue apanhar é que o armazenamento térmico é principalmente feito na massa, ou seja, o ar tem muito pouca capacidade de armazenar calor. Estamos a falar normalmente de uma escala de 1 para 10, em termos da quantidade de armazenamento que é feito na massa e o que é feito no ar. Portanto, daí que, de qualquer forma, dados mais concretos sobre essa medição em concreto, eu não sei responder, porque de facto não estive lá. Presumo que, de facto, a recuperação de calor estava ligada. Pronto. Aqui algumas questões são colocadas. A apresentação estará disponível depois online no nosso site. Não sei se depois quiserem, se os participantes quiserem aceder ao artigo completo, se é possível depois estar disponível, mas pronto, isso depois é algo que poderemos ver. Paulo, não sei se ficou esclarecida a questão. Ficou mais ou menos sim. Pronto, depois teremos a possibilidade de discutir com mais detalhe e com os próprios autores do estudo. O Pedro queria também fazer aqui uma questão, certo? Queria sim, bom dia a todos. Queria só perguntar, não faria mais sentido, pelo que eu percebi, o estudo é muito baseado na capacidade do ar e da massa do edifício de armazenar energia, ou seja, via, quer seja os ganhos solares, quer seja o uso de energia num período que seja mais barato. Mas não faria mais sentido, até por uma questão do conforto dos ocupantes, fazer o mesmo estudo focado em depósitos de inércia? Era a pergunta. Sim, ou seja, há aqui, portanto, este conceito do BAB foca como alternativa a fazer um armazenamento térmico, que seria o tal depósito de inércia, que estamos a armazenar de alguma forma num fluido. Isso é possível, obviamente, isto são tudo estratégias que se estudam para perceber. Aqui a ideia é, será que o edifício pode oferecer flexibilidade à rede elétrica? Imaginemos que uma rede tem excesso de carga e quer despachar essa eletricidade, porque existe excesso de eletricidade renovável. A ideia é,
será que pode utilizar as habitações para fazer pré-aquecimento desse excesso de energia? Obviamente que há várias possibilidades. Poderíamos fazer, aqui a ideia é estudar a massa estrutural das casas para fazer esse exercício. Obviamente que há outras formas. Há, por exemplo, aquecer, fazer no depósito, de facto, o aquecimento desta energia e depois disponibilizar mais tarde para conforto no próprio momento. Portanto, o foco aqui é vário, ou seja, é estudar várias possibilidades. Aqui a ideia é que, obviamente, que um depósito de inércia pressupõe um volume, um espaço, uma área técnica a mais que uma casa, por exemplo, a ser reabilitada normalmente pode não ter esse sistema. Portanto, uma casa comum pode oferecer esta capacidade. A conclusão é sim, desde que seja devidamente isolada. Não sei se respondi à sua questão. Relativamente à disponibilização do estudo, normalmente estes estudos são em revistas científicas que não são de acesso livre. De qualquer forma, eu na página pessoal tenho sempre os pré-prints das versões dos estudos e ele está disponibilizado de uma forma gratuita, qualquer pessoa pode aceder. Obrigado pela resposta. Respondeu em parte à minha pergunta, é que assim, eu digo-lhe o meu caso particular, eu se chegasse a casa, a minha casa tivesse a 26 graus, a minha reação era abrir as janelas instantaneamente, porque eu não tolero essa temperatura, não é confortável para mim. Vou explicar os 26 graus. Os 26 graus foi uma temperatura definida para fazer o estudo experimental. Porquê? Porque normalmente com diferenças de temperatura muito pequenas temos muito mais erros de medição. Portanto, estar a fazer o estudo com 2, 3 graus, normalmente nestes estudos conceituais não se usa uma diferença de temperatura tão grande. Ou seja, normalmente pegamos na temperatura de conforto e faz um diferencial de temperatura de mais ou menos 1,5 grau, no máximo mais 2 graus. Nunca se faz para uma temperatura isto são quase 5 graus, 6 graus da temperatura de conforto. Portanto, isso tem apenas a ver com as condições experimentais. O estudo teórico baseou-se num acréscimo até 23, portanto 20 para 23 graus no máximo. Tem toda a razão, 26 graus, e eu não expliquei isso bem, mas 26 graus não faz sentido porque estaríamos fora da nossa... Obviamente que pode, pois cada utilizador, nós normalmente quando fazemos estes estudos fazemos sempre para um diferencial de temperatura relativamente à temperatura de conforto que não excede nunca os 2,5 graus, 3. Obrigado. Ok, obrigado. Pronto, há aqui algumas questões que foram entretanto colocadas no chat. Uma colocada, só um segundo, pela Cláudia Val, como é que se consegue compatibilizar o aproveitamento máximo do aquecimento interior das casas com a ventilação das habitações? Mas penso que esta questão já foi respondida, no fundo, porque a ventilação na Passive House, neste caso, e genericamente é garantida com uma ventilação com recuperação de calor. Portanto, uma ventilação com elevada eficiência, daí que se consegue manter, então, ou ter poucas perdas, poucas trocas de energia com a ventilação. Sim. Há a questão do Daniel Fonseca, no fundo, se é possível considerar o sistema energético em Portugal como smart. Ou seja, se falarmos da gestão da rede elétrica... Sim, da rede elétrica, sim. Aqui a ideia do avançar para smart grids, mas também do ponto de vista da gestão do consumidor. E, portanto, estes passos a mais, obviamente que são necessários, porque a gestão da rede elétrica já é feita supostamente de uma forma inteligente, para que ela funcione, mas fazer com que o consumidor seja também um agente ativo nesta inteligência da rede é importante. Portanto, não chega a dizermos
Ou seja, nós tipicamente somos sempre agentes passivos, porque a única coisa que fazemos é pedir energia e ela é-nos disponibilizada. Aqui importa alargar esta ideia também a ser agentes ativos e, portanto, oferecer aquilo que muitas vezes este conceito é só de alguma forma associado às máquinas, ou seja, aos eletrodomésticos. Nós deixamos que a rede elétrica nos ligue os nossos sistemas de eletrodomésticos, mas a ideia aqui é também a rede elétrica pode nos ligar os aquecimentos e aí aqui oferecemos essa flexibilidade à rede elétrica. Portanto, o consumidor entraria nesta lógica de smart. Aqui outra questão, eu se calhar peço ao João Marcelino só para responder, no fundo, a descrição do sistema construtivo desta Passive House em concreto. Bom dia a todos novamente. É uma construção perfeitamente tradicional, é uma parede 10 cm de TIX, é um bloco de arco-mel, tem um ensoladamento e isolamento. Eu agora não sei de cor, mas podemos depois colocar online um corte com a descrição. E cobertura, corrijo-me se eu estou a falar de cor, penso que são 20 cm de isolamento, João. Acho que sim, ok. Sim. Portanto, e estas necessidades têm a ver com a má orientação do edifício, porque na Costa Nova, o sul são as vielas, portanto não temos ganhos solares nenhuns, e esse era um problema, e foi por acaso interessante que no pátio conseguimos abrir e otimizar no fundo os ganhos solares, um bocado aquilo que a Marta falou há bocado, que é ir buscar a energia gratuita para equilibrar no PHPP. E as janelas são janelas, é uma caixaria de madeira. Utilizámos vidro, um sistema português, que é com certificação Passive House. Não tínhamos necessidade disso, foi, digamos, uma ajuda, porque era uma empresa de Viseu que certificou um sistema e nós, no fundo, era a primeira aplicação desse sistema, era uma bandeira para essa empresa e, no fundo, tentámos ajudar essa empresa. Mas, digamos, uma caixilharia de vidro duplo era suficiente para atingir a Passive House, a certificação Passive House. Não sei se alguém tem mais alguma questão que queira colocar. Portanto, aqui tem um sistema de ventilação com ocupação de calor, são 2 apartamentos individual, é um sistema da Nilan, um CT300, se não me engano, ou CT150, foi CT150 porque era um sistema, digamos, adaptado para o volume da casa. Aqui, se calhar mais uma questão, mas eu, se possível, pedia à Yolanda Sousa para ser ela a colocar a questão diretamente, para eu não interpretar mal a pergunta, ok? Se possível. Olá, bom dia. A minha questão tem a ver com uma questão que já foi respondida em parte, que tem a ver com o facto de haver a necessidade das nossas redes de distribuição serem mesmo efetivamente smart grids. E se este conceito de BESB teria de usar as nossas casas como se as nossas casas teriam de ser despacháveis, ou seja, tal como agora se ligam e desligam as centrais eólicas, as térmicas do Sistema Eletroprodutor Nacional em função do diagrama de carga, aqui também teria de se usar o mesmo conceito, o mesmo sistema de deslastre das casas para elas serem usadas como uma bateria térmica. É uma questão. Bom, aqui a ideia da flexibilidade dos edifícios é uma ideia que obviamente tem vindo a ser desenvolvida e quer a termos políticos, em termos conceituais de operacionalização. A ideia aqui é, no futuro, hoje em dia o consumidor pede energia e tem a energia que precisa e quer em cada momento. No futuro, estamos a pensar em 2050, isto pode não ser assim, ou seja, nós para termos a energia que queremos em qualquer momento, se calhar vamos ter que pagar muito e, portanto, uma forma de negociação de termos energia é exatamente oferecermos disponibilidade. Eu agora não posso
porque isto pode ser feito de muitas formas, é um sistema de mercado, não é? Ou a energia é muito cara e não está disponível, e quem gere isso é efetivamente um sistema de gestão que faz isso por nós, porque não vamos estar a cada momento que precisamos de energia e ver o preço da energia, portanto tem que ser um sistema autónomo que faça essa decisão por nós. O que nós podemos fazer é darmos nós o nosso nível de flexibilidade. Eu sou uma pessoa muito flexível, ou eu das 2 às 4 não tenho qualquer flexibilidade e portanto estou disposta a pagar o que for preciso pela energia que precisar. Portanto, isto são os vários conceitos que se discutem para o futuro. Agora, uma coisa é certa, o futuro não vai ser igual ao sistema que estamos habituados de mercado, que é a energia tem um tarifário fixo, que nós sabemos qual é e que à noite sabemos que é mais barato, ou seja, estes esquemas mentais, na prática, podem a qualquer momento ser substituídos por outros que estejam mais adaptados a um sistema em que a energia seja cada vez mais descarbonizada e, portanto, renovável. Portanto, há imensas ideias e discussões sobre a operacionalização deste tipo de sistemas, mas obviamente que nenhum de nós sabe como é que isto poderá... Mas existe esta ideia de que é o utilizador que define a sua flexibilidade. Não sei se respondi, eu só sei aquilo que tenho lido sobre o assunto. Sim, um pouco. Era isso que eu queria perceber. Porque, de facto, é algo que as indústrias já fazem há muitos anos, não é? Decidir a sua flexibilidade para contratarem tarifas mais interessantes. Obrigada. Nada. Ok. Se não houver mais questões, vamos avançar e passar então para a apresentação seguinte. Resta uma vez mais agradecer a disponibilidade e a apresentação da Marta. A apresentação estará disponível em vídeo e em PDF e tem os contactos da Marta. Depois, mais alguma questão específica sobre este estudo poderá ser devidamente direcionada e respondida. Muito obrigado, Marta. Vamos então passar à apresentação seguinte, que será sobre um ano de desempenho do NZEB Office Plus, que é o primeiro escritório Passive House em Portugal. A apresentação será feita pelo Henrique Bonifácio. O Henrique é estudante, está no 5º ano do mestrado integrado de Engenharia da Energia e do Ambiente, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ele está a realizar a tese, a estudar precisamente este tema, e vai no fundo fazer a apresentação deste trabalho, que está a ser também coordenado pela Marta. Pronto, eu peço então ao Henrique que possa fazer a partilha do ecrã e iniciar a apresentação. Ok. Então, bom dia a todos. Tal como o João disse, estou a fazer a tese neste assunto do desempenho do NZEB Office Plus, com a organização da professora Marta Panão, e na minha apresentação vou começar um pouco por mostrar o modelo de simulação do escritório que fiz através do SketchUp, para depois o introduzir no Energy Plus e então retirar os primeiros resultados da simulação de consumo energético obtidos por esse programa. Para além disso, vou então também comparar com os valores de consumo energético simulados através do REX e de aproximações aos dados reais monitorizados do próprio escritório. Uma breve introdução ao modelo geométrico. Portanto, o escritório é localizado em Ilha, em Aveiro. Tem aqui uma representação no Google Maps desta zona aqui, e aqui uma apresentação, um print do modelo já no SketchUp. Aqui temos também ainda o modelo com uma comparação da fachada frontal
E tivemos em consideração que o escritório é constituído apenas por estas 3 janelas, e tivemos de ter atenção ao edifício adjacente devido ao sombreamento que poderá influenciar depois os ganhos solares. Agora, analisando o modelo do SketchUp mais pormenorizadamente, dividimos o modelo em 5 zonas térmicas, nomeadamente a zona térmica principal chamamos de zona A, a zona onde os ocupantes estão a maior parte do tempo e é a zona com maior área. E a zona B, que é a zona adjacente, não tem, no entanto, nenhuma obstrução entre as 2 zonas, sendo que a única diferença será, portanto, a diferença de nível do teto, pois na zona Z existe então aqui uma caixa de ar que foi considerada. Temos também aqui a casa de banho e as escadas, que neste caso serve de referência para as restantes perspectivas. Tomar uma nota que, tanto nas duas imagens superiores, as cores são representativas. Portanto, a cor cor-de-rosa são, portanto, as superfícies, as paredes e o chão, que foram então consideradas como adiabáticas devido ao elevado... não falta a palavra. Pronto, foram consideradas adiabáticas, portanto não fazem trocas com a vizinhança devido ao elevado isolamento, é isso, não falta a palavra, sendo portanto que a fachada frontal e o telhado os únicos que estarão sujeitos à temperatura ambiente e aos ganhos solares. Temos aqui então uma vista do interior, uma vista transparente do modelo, onde se nota aqui realmente não existe nenhuma obstrução entre a zona A e a zona B. Pronto, falando agora um pouco mais da simulação, as variáveis mais importantes na simulação com o Energy Plus serão, portanto, estas 3 a considerar: a iluminação, os equipamentos elétricos e os sistemas de climatização e ventilação, que serão os principais consumidores de energia elétrica do escritório. Posto isto, a iluminação e os equipamentos elétricos terão uma simulação mais simplificada, onde consideramos densidades de potência por área, não é? Maneiras mais fáceis, sendo que apenas o sistema de climatização e de ventilação envolve uma simulação mais complexa e foi então considerado este template do Energy Plus, do Ideal Loads. Todos estes 3 componentes regem-se pelo horário de ocupação do escritório, naturalmente. Portanto, analisar também a ocupação de 4 pessoas, com o horário dos dias úteis das 8h30 até às 7h30 e um período de férias entre os 15 e 27 de agosto. Antes de entrar na parte do Ideal Loads, que será o que tenho de explicar mais, tenho que falar um pouco do clima. O ideal seria então utilizar os dados monitorizados do próprio escritório, mas isto não foi possível e por isso temos de recorrer a dados de um ano meteorológico típico, obtidos através do SCE do NEG, e estão aqui representadas as temperaturas exteriores, o seu comportamento. Portanto, temos aqui as temperaturas máximas e mínimas e as intermédias possíveis de acontecer nesses dias. No entanto, verifica-se então a sazonalidade das temperaturas. Entrando agora no sistema de climatização, foram então as unidades utilizadas, que são as unidades utilizadas no escritório, e o primeiro passo foi então recolher dados de catálogo que seriam utilizados depois para calcular a energia. Portanto, os dados de catálogo, no entanto, foram apenas os valores sazonais nominais, eles não davam os valores de condições nominais, e por isso tivemos de aproximar tanto o COB como o R nominal através de aparelhos semelhantes. Falta aqui uma nota, são da Daikin. Temos também aqui as temperaturas que estes valores nominais foram obtidos, temperaturas de teste serão úteis para cálculos posteriores. O segundo passo será então calcular a eficiência exergética deste sistema, tanto para aquecimento como para arrefecimento. A eficiência exergética que não é nada mais do que apenas uma relação entre os coeficientes nominais e os coeficientes teóricos ideais, digamos assim. Coeficientes estes que são obtidos através também dos
das temperaturas de teste dos sistemas. Como se pode verificar, o aquecimento resultou então numa eficiência praticamente do dobro no arrefecimento, ok? O último passo deste processo de obtenção dos dados de consumo energético, elétrico, foi então a obtenção de copos IR dinâmicos, neste caso aqui o COP, associados a cada temperatura exterior do nosso modelo. Pronto, a fórmula é semelhante ao dos copos ideais, tendo apenas aqui nuances relativamente às temperaturas e relativamente ao acréscimo da eficiência exergética. Portanto, neste mapa, neste gráfico, temos a evolução de copos dinâmicos que foram testados, aliás, de diferentes temperaturas de fornecimento do ar interior para que os copos foram testados e a sua evolução. Considerou-se então para análise uma temperatura de fornecimento do ar no interior de 23 graus para o aquecimento. Posto isto, os copos dinâmicos deram uma média de cerca de 4,56. No caso do ER, é notável que a evolução é bastante diferente do COP. E neste caso as temperaturas que foram testadas também diferentes e então foi então considerado uma temperatura de fornecimento do ar para arrefecimento de 22 graus, resultando em ERs médios de aproximadamente 6,8. Agora, falando da unidade de ventilação, isto tudo dentro do Ideal Loads, que é composto, portanto, pela climatização e pela ventilação, temos este sistema de ventilação que tem a função de garantir o caudal de ar novo no interior e manter os níveis de concentração abaixo dos limites saudáveis. Segurança, neste caso, também tinha a particularidade de conseguir recuperar calor, que foi então considerado o de catálogo um pouco otimista, mas de 90% de recuperação de calor no processo de ventilação. Temos aqui apenas um gráfico representativo de um dia aleatório escolhido, mas que representa bem digamos, o desempenho deste sistema durante o ano. Portanto, consegue-se verificar que as quantidades de concentração de CO2 nunca chega a atingir sequer os 1000 ppm, o que então se conclui que realmente este sistema é adequado e faz o seu trabalho adequadamente em termos de concentração de CO2. E então temos aqui então os resultados do consumo de energia elétrica para diferentes modelos que foram então estudados, e então vou fazer uma pequena comparação entre eles. Portanto, os três primeiros resultados destes três modelos foram então obtidos através do Energy Plus, simulações, variando, por isso daí a eliminação, equipamento e ventilação serem idênticos. A única nuance aqui foi a forma de obtenção da energia de aquecimento e de arrefecimento, climatização. Portanto, no primeiro modelo, que foi o que deu os melhores resultados, a parte da climatização foi obtida através dos coeficientes sazonais, nominais, o SCOP e o CER. Daí ter dado também os melhores resultados, pois normalmente os dados de catálogo são bastante otimistas. O segundo modelo de Energy Plus, com o segundo melhor resultado, digamos assim, foi então obtido através dos COP IR dinâmicos, com a junção da recuperação de calor acoplada à ventilação. E finalmente o terceiro modelo do Energy Plus foi semelhante ao anterior, no entanto sem a parte da recuperação de calor associada à ventilação. Portanto, os valores não diferem muito entre si, no entanto nota-se que cerca de 1 kWh por metro quadrado, diferença entre o melhor e o pior resultado. No quarto e o quinto modelos são bastante diferentes, no entanto com resultados idênticos, sendo que no quarto são dados realmente monitorizados, obtidos através da monitorização real do escritório. No entanto, na altura tínhamos dados até o início de novembro de 2019 e os restantes meses foram então extrapolados para uma obtenção de cerca de 26,30 kWh por metro quadrado.
o quinto modelo e o último foi através de uma simulação do REX, que foi então também calibrado para que fosse semelhante ao consumo medido, no modelo 4. Aqui realço as diferenças entre consumo de equipamento, que aqui no consumo medido não há muita discriminação, no entanto é notável que a diferença entre o Energy Plus e o REX é bastante alta. O que se pode considerar é que na introdução da densidade de potência de 2 watts por metro quadrado talvez tenha sido pouco para considerar a simulação do Energy Plus. Outra das maiores diferenças foi na parte do arrefecimento, mais uma vez devido talvez possivelmente ao otimismo dos catálogos, dos valores de catálogo que foram obtidos dos sistemas de climatização. E como a minha tese não está terminada, resta então, como nota final, dizer qual será então o trabalho futuro que pretendo realizar, que será então com os dados climáticos já reais para o ano 2019, em conjunto com o ano 2020, obtidos através da monitorização do escritório, calibrar então o modelo do Energy Plus e então a partir daí fazer uma simulação mais verídica do desempenho energético do escritório e posteriormente estudar medidas de melhoria na utilização dos seus sistemas que consumam energia. Muito obrigado a todos pela atenção e agradeço também à professora Marta e a professora Marta também irá ajudar a responder a perguntas, caso tenham, e novamente muito obrigado. Obrigado, Henrique. Abrimos então o espaço para a discussão. Trata-se então do estudo realizado sobre o primeiro escritório Passive House em Portugal. Trata-se de uma reabilitação. Enquanto aguardamos que surjam questões, eu se calhar pedia só ao João Marcelino para fazer um breve comentário e uma breve descrição também da... Obrigado pela apresentação. Eu queria dar aqui só um bocadinho fruto da nossa experiência, que é trabalhar com o Passive House. E nós, quando fizemos o PHPP do nosso escritório, tivemos o cuidado, porque havia uma discussão, eu com o João Gavião, porque o João Gavião, na realidade, considerava o espaço envolvente com os outros escritórios, de acordo com aquilo que a documentação diz, e de acordo com aquilo que o PHPP diz, ou Passive House, que são espaços que, em princípio, irão estar à mesma temperatura. E por acaso, eu dizia, não estão, porque as pessoas abandonam o seu espaço e a temperatura cai. E como os edifícios não têm qualidade, a temperatura, não há grande diferença de temperatura exterior da temperatura do escritório. Depois dessa pequena discussão, fomos monitorizar cada um dos espaços adjacentes. Portanto, temos aqui uma escola de línguas, que é o IES, e temos outro espaço em baixo, e na realidade a temperatura caía imenso, não havia grande diferença da temperatura exterior. E então, no modelo de simulação do PHPP, e isso no fundo era uma dica para a professora Marta em termos da tese e para o Henrique, é que ao considerares que estas superfícies no teu modelo são superfícies adiabáticas, não há no fundo fluxo, isso na realidade não existe, porque é praticamente a temperatura exterior, medido. Nós temos esses dados. E essa pode ser uma ajuda para tu conseguir chegar a resultados um bocadinho mais próximos daquilo que está a ser medido. Okay? E é também um bocadinho a fruto da nossa experiência, porque é preciso ter algum cuidado, isso eu posso transmitir esse conhecimento que adquiri, que é, enquanto lá fora as pessoas não podem, e o Márcio é testemunha disso, não sei se está aqui hoje, as pessoas não podem abandonar o seu apartamento, isto é, mesmo que a pessoa não esteja a habitar o apartamento, se é um apartamento, portanto, um edifício de habitação coletiva, como é lógico, não pode deixar cair a temperatura. Portanto, tem que manter a temperatura de acordo com aquilo que é a lei na Alemanha ou na Suíça. Em Portugal isso não acontece, as pessoas abandonam o apartamento e deixam, o apartamento vai, sei lá,
acompanha quase a temperatura exterior. E esse é um problema na análise dos edifícios de habitação coletiva e também nos edifícios de escritórios. É esse cuidado que nós temos que ter, e por isso é que nós não conseguimos a certificação Passive House, porque eles não certificam espaços como o nosso, tínhamos todas as condições para ser certificado, eles queriam que nós certificássemos todo o edifício. Ok? E isso, nós contratámos os proprietários, eles não estavam interessados em fazer esse, infelizmente, em fazer esse esforço. Ok? Era só. Obrigado. Há aqui uma questão colocada pelo Jaime Rezende no chat, se existem outros estudos em edifícios Passive House que exibem valores tão próximos ao REX ou ainda ao RH. Pronto, sabemos que há muitos estudos comparativos a serem feitos, mas não temos neste momento conhecimento de resultados que estamos aqui a apresentar. Pronto, se calhar convém também só aqui, eu vou só partilhar o meu ecrã, só para mostrar no fundo a plataforma de monitorização, onde temos o desempenho desse escritório a ser exibido em tempo real. Portanto, é a plataforma que está a recolher os dados desde fevereiro de 2019 e qualquer pessoa pode aceder, portanto é de acesso livre, à plataforma e ver quais são as condições exteriores, as condições interiores e depois os balanços de energia, os balanços instantâneos e os dados gerais desde o início da monitorização. Ok? Portanto, esta informação está disponível para quem queira aceder. Depois podemos facultar os dados de acesso. João, só uma dica adicional. Isto é uma plataforma que nós criamos, deu-nos imenso trabalho, não queremos basicamente ter, não é o nosso modelo de negócio, queremos é disponibilizar esta plataforma, basicamente indicamos quem estiver interessado, a empresa que nos ajudou a desenhar o sistema e entram em contacto diretamente com essa empresa. Foi isso que fizemos com o LAREC, e o LAREC, dada a situação e os preços comparado com outras propostas que tinham, era tão interessante que eles vão avançar com a monitorização do LAREC numa fase inicial, antes de ser Passive House, nesta plataforma. E vamos ter um edifício que vamos reabilitar em ilha, que são 2 moradias geminadas, uma não é Passive House, a outra vai ser Passive House, e vamos também monitorizar, tanto que não é Passive House como a nova Passive House, e vai ser colocado online. Portanto, é uma forma de, não queremos esconder, queremos aprender, e sobretudo uma coisa que eu aprendi com possivelmente os maiores consultores de Passive House do mundo, que é, independentemente de vocês fazerem um projeto e fazerem a construção, se vocês não monitorizarem, não vão aprender com aquilo que fizeram. E eles fazem grandes edifícios a nível mundial, e aquilo que ele me disse foi o seguinte: eles conseguem melhorar o desempenho do edifício no primeiro ano com aquilo que recolhem da monitorização. Pode ir em alguns casos a cerca de uma redução de consumo na ordem de 20%. E isso paga muito bem o investimento que vocês estão aqui a fazer, além de tudo aquilo que vocês vão aprender com a monitorização do vosso edifício. Quem estiver interessado é só entrar em contato connosco e indicamos a empresa e o pacote tipo que é este, digamos que não é um valor muito avultado se vocês, por exemplo, não entrarem com o CO2. Não sei se há mais alguma questão. Ruben, sim. Eu gostava de perguntar qual foi a solução de reabilitação que adotaram nesse território. Exatamente. Muito. Fazer algo de estudo. Pronto, peço desculpa, foi a questão da Anabela, o Rubens penso também queria colocar uma questão, mas se calhar... Sim, pode ser depois. Okay. Ok, João Marcelino, se quiseres responder. A solução, portanto, tem que ser uma solução pelo interior. Acho que são 5 centímetros, não é, João?
parede 6 centímetros. 6 centímetros na parede e na cobertura. No PHPP nós tínhamos necessidade de mais espessura na cobertura, no teto aliás, mas por razões de reduzir o desperdício de material, adotámos a mesma espessura. No pavimento foram 2 centímetros de isolamento e uma caixaria de PVC com vidro duplo. Portanto, no fundo é fazer um novo elemento, uma casca por dentro da parede simples que tinha, da caixaria de alumínio com vidro simples que o edifício também tinha. Portanto, é fazer este elemento. A parte negativa, entre aspas, é que perdemos aquilo que eu prezo muito, que é a inércia térmica. Ficamos. Mas para o edifício de escritórios, digamos que isso não é a grande questão, porque nós entramos, conseguimos rapidamente colocar a temperatura onde queremos e depois, quando abandonamos o edifício, ele fica e mantém-se praticamente à mesma temperatura. Os dados mostram isso. Obrigado. Rubens, podes fazer a questão? Exatamente. Então, bom dia a todos. Tinha assim, aqui só umas observações sobre a apresentação a nível do estudo, que efetivamente concordo com o João Marcelino quando diz que efetivamente a envolvente que está em contato com os outros escritórios que não deve ser considerada como uma diabática, até porque do ponto de vista regulamentar devia ser considerado como espaço não útil, não por não ser um espaço que até pode estar climatizado, mas porque efetivamente pode ter um horário de exploração muito diferente da vossa fração. Por outro lado, a nível das densidades de potência que foram apresentadas no estudo, ou seja, cerca de 2 watts por metro quadrado para equipamentos e 3 watts por metro quadrado para iluminação, eu, pelo menos na minha experiência, considero demasiado baixas. Ou seja, mesmo para projeto de edifícios de serviço novos, com soluções LED, o que normalmente se consegue para garantir as iluminâncias típicas de escritório são cerca de 5 watts por metro quadrado. Portanto, 13 watts parece muito baixo, mas provavelmente pode ser porque tem um aproveitamento de iluminação natural muito forte e que não precisam talvez de tanta iluminância. Portanto, em termos de simulação, também acho que deveriam ser tanto a parte de iluminação mais alta, para ser mais realista, efetivamente, como também a parte de equipamentos. Mas, enfim, se isto foi com base nos copos apresentados, do copo do ER, e em particular a variação com a temperatura exterior, que é muito importante, mas como estas eficiências, para além da temperatura exterior, dependem muito da carga, achava mais interessante, do ponto de vista da simulação, não ir para esse sistema das cargas ideais, o Ideal Load do Energy Plus, e usar efetivamente um outro tipo de simulação, que também está disponível no Energy Plus, em que se pode introduzir a curva de eficiência de cada equipamento. Mesmo que não esteja disponível a curva deste equipamento, acho que faria todo o sentido usar até um equipamento semelhante, da mesma marca, ou pelo menos com o mesmo tipo de características, para termos depois simulações mais realistas. Portanto, basicamente eram estes comentários da apresentação. Ok, antes de passar a palavra ao Henrique e à Marta, pronto, houve um momento em que deixámos de ouvir, talvez tenha sido pronto, foi um breve momento, mas penso que no geral deu para perceber o comentário geral. Eu acho que aproveito só então para responder e depois o Henrique, se quiser complementar algumas coisas. Aqui o interesse e este desafio que também nos foi lançado de fazer a simulação mais aprofundada deste escritório, já que ele é um pequeno edifício de escritórios, portanto regulamentarmente bastaria o RECS para de alguma forma fazer a certificação, e isso já foi feito em apresentações anteriores, aliás, parênteses, portanto facilmente foi demonstrado que ele era um edifício A+, mesmo, e um edifício NZEB nos critérios novos da portaria recente que saiu.
mesmo se ele não é um edifício novo, portanto não teria que cumprir esse requisito. De qualquer forma, o desafio aqui da simulação dinâmica foi perceber melhor os desafios de quem faz simulação normalmente às cegas, ou seja, normalmente quem faz simulação não tem os dados de resultados que estão aqui disponíveis, como foi possível ver através da plataforma, que é os registros efetivamente medidos, quer das condições de conforto, as condições da qualidade do ar e o consumo de energia. Portanto, esta panóplia de resultados só serve para um processo de aprendizagem de o que fazer e o que não fazer na simulação. O Henrique, nesta fase, está num ponto em que ainda não pôde apresentar o melhor que vai certamente ter no final do estudo que está a realizar. E, portanto, está neste processo de aprendizagem, eu própria com ele, de perceber aquilo que é a calibração do modelo, ou seja, este modelo rapidamente percebemos todos nós juntos que não está a fazer bem o seu papel. Mas há aqui uma mensagem a passar, de facto, quando nós usamos estas ferramentas, elas não são absolutas, ou seja, não podemos acreditar nos valores que elas nos dão cegamente. Há aqui, por exemplo, a questão, obviamente, das superfícies adiabáticas, que nós pensámos que o nível de isolamento era tal que não iria ter influência, dados os outros edifícios também serem de escritórios, mas já percebemos que tem influência. Percebemos que há outras coisas que não funcionam tão bem. O Henrique não falou, mas, por exemplo, os dados climáticos típicos que são usados normalmente estão longe daquilo que são os dados efetivamente medidos. Não sei se repararam, mas no gráfico que ele apresentou, a temperatura mais alta é de 32 graus. Nós, hoje, na plataforma que estávamos em maio e estavam a medir 29. Portanto, o máximo que tivemos absoluto naqueles dados eram 32 graus. Obviamente que durante alguns dias, certamente que estes 32 foram ultrapassados no ano de 2019. Portanto, falta aqui o complemento da calibração, que é super importante, e, portanto, os inputs que hoje levamos daqui também da discussão certamente serão interessantes neste processo de aprendizagem e, portanto, resta-me agradecer todos os comentários que estão a ser feitos, que acho que são úteis, e não sei se o Henrique quer acrescentar alguma coisa ou responder a alguma coisa. Queria só acrescentar que não conseguimos, digamos, acrescentar nada com os valores monitorizados, principalmente por causa da questão da irradiação. A radiação solar, que foi o que tivemos mais dificuldades a obter, que é um dos parâmetros que não está exatamente a ser monitorizado e dava bastante trabalho, então não conseguimos ter essa parte a tempo até aqui. De resto, pronto, o site tem todas as informações, a umidade, exterior, tudo, tem tudo ótimo, pronto. Foi mesmo realmente a questão da radiação solar, não é? Que é muito importante. Pronto, há aqui mais uma questão que é colocada, mas será mais direcionada para o João Marcelino, porque neste momento e em grande parte do ano o escritório produz mais energia com 4 painéis fotovoltaicos do que aquela que consome. A pergunta que é feita, o que é que está a ser feita essa energia? Se está a ser vendida, se está a ser oferecida? João. Ok, obrigado. Nós tivemos o cuidado de fruto da aprendizagem de um erro que eu cometi em minha casa, que quando tive a possibilidade de colocar o autoconsumo, coloquei o autoconsumo no máximo da sua potência, os 1500 watts. Isso é um erro, apesar de estarem 3 mais 3 coletores desfasados, com orientações diferentes, para atenuar, no fundo, a produção, ou aproximar a produção das necessidades, mas infelizmente no nosso país, aquilo que produzimos em excesso não vamos receber, ou não há um balanço com o fornecedor de energia. Eu tenho alguma dificuldade de explicar isso aos meus colegas nas conferências internacionais, que eles me perguntam, explica lá isto outra vez que eu não estou a perceber. O fornecedor de energia no final do ano faz um balanço com aquilo que tu ofereces? Não. E portanto, é algo que eles não entendem. É algo que, a nível nacional, é um apelo que eu faço, devíamos fazer alguma pressão, porque, no fundo, eu digo isto aqui em público, já digo sempre nas conferências, eu não me importava de fornecer isto ao país, ok? Sem problemas nenhums. Fornecer a EDP, não, porque é uma empresa que está a ter
lucros com a minha ajuda sem eu ter interesse nisso. E isso está a acontecer na maior parte das pessoas e não têm consciência disso. Isto é que é grave. E ninguém fala nisto em público, ok? Portanto, o meu conselho é que as pessoas devem, quando querem o fotovoltaico e no autoconsumo, adequar, nunca atingir o mínimo do consumo de energia, porque senão não estão a ter, digamos, nenhuma vantagem. Basicamente é baixar quase, de maneira que o mínimo fique ligeiramente acima de zero, ok? Nunca tentem ter o tal balanço anual, porque não vão ter, digamos, nenhum benefício próprio para essa situação, ok? Pronto, outra questão é se há dados sobre o custo da intervenção da reabilitação por metro quadrado. Pronto, sendo que aqui convém salientar que o escritório, nós utilizamos o escritório durante cerca de 3 anos antes da reabilitação. O que motivou a reabilitação não foi a análise económica, de perceber qual o custo-benefício que iríamos ter ou o período de retorno da intervenção. Porque, de facto, o que motivou a intervenção foi termos melhores condições de trabalho, uma qualidade do ar interior permanente, conforto térmico, conforto acústico. Okay? Mas pronto, se quiseres responder se existem esses dados, que valores é que... Eu não tenho presente, e aqui quero fazer... não tenho presente, não tenho esses dados, mas já aqui, isto foi um desafio que foi lançado com vários parceiros, e estou a ver aqui a pressão que eu desde já agradeço, a várias empresas que estão no site, que no fundo quiseram abraçar este projeto, fornecendo material para a reabilitação do nosso escritório, e eu aproveito esta oportunidade para agradecer. No caso concreto deste edifício que nós estamos a reabilitar em Ilhavo, nós vamos colocar toda esta informação online, na própria plataforma, para as pessoas terem consciência do custo de construção. Será um caso, eu penso que no final deste ano isto vai estar tudo online. Não só a monitorização do espaço, como também toda esta informação que estamos aqui a falar, que é sempre uma questão extremamente importante, que é a questão do custo, ok? E isso vai estar tudo online. Não sei se há mais alguma questão que queiram fazer, que queiram colocar. Eu tinha uma pergunta, é rápida. Eu gostaria de saber se fosse hoje, se faziam alguma coisa diferente na obra do escritório. Força, João. Não sei se quer responder, João. Eu, por acaso, tinha feito a obra muito mais cedo. Porque eu explico, Pedro, porque utilizamos sempre a parte esquerda do CEP para fazer muitas contas. E andamos aqui, e quando é que fazemos, e andamos entretidos na nossa atividade diária e esquecemos aquilo que é extremamente importante, que é a nossa saúde, e porque não conseguimos estar confortáveis, porque tínhamos 3 radiadores nas costas, tínhamos vidros simples à frente, e isto estás a imaginar o efeito que isso tem para a saúde de uma pessoa. Portanto, sabíamos perfeitamente quando começava o inverno, da parte da tarde, se vinha, por exemplo, uma manhã muito fria, no dia a seguir havia pessoas que ficavam em casa, doentes, ok? Possivelmente, eu fiz uma pequena pergunta no final a 2 pessoas, portanto a obra deu-me especial prazer porque a parte de santidade fiz com os meus filhos, foi uma situação que me deu imenso prazer, porque ensinar os meus filhos a trabalhar e eles perceberem que estavam a fazer algo interessante. A parte de que vocês veem, eu posso desligar, mostrar lá atrás, toda a rede que vocês veem, a parte elétrica, isto está tudo à vista, toda a cabelagem, toda a ventilação. Toda esta grelha foi feita com os meus filhos também. Isto são canas, extremamente barato de fazer. Portanto, não é preciso estar a comprar, nem muitas vezes é ter um bocado de imaginação. E tem um sabor especial, quando os meus filhos vêm ao escritório, olham para isto e está cá impecável e as pessoas adoram isto. Sei que quando a Zendra veio cá tirar uma foto e vai colocar isto no catálogo, porque é uma situação não muito comum, que aquilo que nós gostamos de fazer é, vamos a um catálogo, qual é o sistema padrão, era esse erro que eu estava a cair, e apercebi-me que há alternativas, mesmo na reabilitação, de fazer coisas como materiais que estão disponíveis, estava aqui disponível em Ilhavo,
e foi utilizado. Ok. Não sei se há mais alguma questão que queiram fazer. Se calhar só aqui fazer um comentário relativamente à gestão de energia que nós procuramos fazer no escritório e de modo a evitar estarmos a fazer tanta dádiva ao fornecedor de energia. Muitas vezes, e por isso pode também aparecer refletido nos consumos de energia, muitas vezes nós procuramos aumentar os níveis de conforto de forma gratuita e desse modo, devido à capacidade que o edifício tem de armazenar a energia, porque tem poucas perdas, quando temos energia disponível solar, aumentamos o aquecimento ou o arrefecimento de forma gratuita, ok? Pronto, isso obviamente reflete-se num aumento do consumo de energia, só que esse consumo de energia nesse momento não é oneroso para a entidade, ok? Porque no fundo estamos no regime de autoconsumo. Mas pronto, tem-se procurado fazer a gestão desse modo, de forma manual e sempre ajustada a cada caso. Ok, se não houver então mais nenhuma questão, resta-me voltar a agradecer a apresentação da Marta e do Henrique. Agradecer também o interesse de todos e a participação de todos. Vamos fechar então a sessão 3 da Conferência Passive House para todos. Agradecer uma vez mais aos Media Partners, aos nossos parceiros institucionais, aos nossos parceiros estratégicos, e a todos os presentes, e em particular à Marta e ao Henrique pelas excelentes apresentações. E temos ainda aqui muito trabalho para desenvolver e que iremos futuramente partilhar. Lembrar que a sessão 4 tem um link de acesso diferente, toda essa informação já foi enviada por e-mail e a sessão irá iniciar-se, portanto a abertura da sala será a partir das 14h45. Ok? Portanto, muito obrigado a todos e até já.